Você já deixou de comprar algum produto ou assinar algum serviço por causa de uma experiência ruim? Isso acontece muito mais do que você imagina e tem se tornado mais frequente a cada dia. Eu sou Matheus Melo, especialista em experiência do cliente, e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Eu trabalhei em diversas áreas, de atendimento ao público, atendimento em loja para pessoa física, atendimento como representante comercial para pessoa jurídica, designer, gestão de produto, assistente de suporte ao usuário, e hoje eu sou líder de uma equipe de suporte direto ao usuário de um software. E eu vim trazer um pouco dessa experiência para você e te contar o que me motivou a abordar esse assunto, a trazer um pouco desse conhecimento. Bom, eu já vivenciei muitas experiências ruins de atendimento e já presenciei muitos lugares em que a experiência do cliente não era valorizada como deveria. E eu vim trazer um segredo para você que é dono de estabelecimento, que é dono de uma marca, que é responsável por uma empresa, que é o seguinte: não prestar atenção à experiência do cliente como você deve prestar vai deixar cada vez mais dinheiro ir pelo ralo. Você perde muito ao não dar o valor devido para o seu cliente. Bom, mas para que fique claro para você que está assistindo esse vídeo, o que é a experiência do cliente? Bom, cada contato que um cliente tem com sua marca, seu produto, seu serviço, atendimento, entrega, concepção desse produto, ela vai influenciar na percepção que esse cliente tem. E eu gosto de dizer que nós temos 3 tipos de experiência. A experiência positiva, que é quando o usuário ele tem essa experiência, ele é impactado positivamente, ele internaliza essa experiência, ele leva com ele, ele se torna um promotor dessa marca, desse serviço, e ele passa a falar abertamente e de forma proativa sobre esse produto ou serviço para as outras pessoas. Eu gosto de dizer que nós também temos a experiência neutra, que é aquela experiência que está dentro do esperado. Por exemplo, você pediu um delivery naquele aplicativo de entrega e ele chegou dentro do prazo, o alimento que você pediu estava satisfatório, o sabor estava ok. Então, estava dentro do que você esperava. Você pode até falar sobre essa experiência para outras pessoas, mas não com aquele mesmo interesse, aquele mesmo afinco que você diria, que você compartilharia se fosse uma experiência positiva. E nós temos a experiência negativa do cliente, que é a experiência de maior poder de compartilhamento, se nós levarmos em consideração que a experiência negativa, nós tendemos a internalizá-la muito mais do que a experiência positiva. Ou seja, você proativamente vai falar mal de um produto ou serviço se ele tiver te proporcionado uma experiência ruim. Você vai alertar outras pessoas do seu círculo, do seu convívio social, para não interagirem com esse produto, não considerarem mais essa marca. E nós estamos vivendo um período onde o marketing, o consumo, ele é influenciado por alguém que você admira, por alguém que você conhece. Quando você vai comprar um produto ou contratar um serviço, você procura o quê? Avaliações. E essas avaliações trazem o registro da experiência de outras pessoas. Então, mais uma vez, a experiência do cliente, ela é um pilar fundamental para aumentar a rentabilidade do seu negócio. Então vamos lá, pensando na experiência do cliente pela perspectiva do cliente. O que esse cliente valoriza ao entrar em contato com a sua marca, ao ser atendido pela sua empresa? Ele valoriza a facilidade, a rapidez, e se ele vier a ter algum problema, ele quer que esse problema seja de fácil resolução. Não quer ter atrito, não quer ter dificuldade, não quer ter que entrar em contato com você diversas vezes para ter uma resolução satisfatória. Então, vamos pensar no exemplo prático do que é a experiência do cliente, do ponto de vista do cliente. Vamos supor que você vai entrar naquele site lá de compras. Você está precisando comprar um celular novo, um aparelho celular novo. E você navegou pelo site, teve dificuldade para encontrar a seção dos smartphones, você teve dificuldade para pesquisar no site e para encontrar aquilo que você realmente buscava. Essa experiência vai ser uma experiência confusa e vai gerar em você uma memória negativa a respeito daquele produto ou serviço, que no caso é o site de compra. Agora vamos falar de um exemplo positivo. Vamos dizer que esse site de compra já te mandou e-mails com recomendações a respeito dos produtos que você demonstrou interesse online. Então ele já te mandou, ele já te atingiu, ele foi proativamente até você e ele já te mostrou opções, cores, variações daquele produto e tornou a sua escolha mais facilitada. Ao clicar naquela comunicação, você foi direcionado diretamente para a página do produto, e aí lá você encontrou todas as informações do produto, preço, condições de parcelamento, posicionadas na página de maneira a facilitar a sua decisão de compra. Qual das duas experiências vai ser mais valorizada por você? A experiência de um site confuso ou a experiência de uma empresa que foi até você, que mostrou interesse em você, que mostrou que toda aquela construção de contato e de página de venda foi pensada, elaborada e entregue pensando em você, pensando no seu bem-estar e em facilitar a sua tomada de decisão?
Então, pensando do ponto de vista do cliente, a experiência de modo geral, ela visa trazer o que nós falamos agora há pouco: facilidade, rapidez e resolução de problemas facilitado. E agora nós vamos falar da experiência do cliente do ponto de vista do empresário, daquela pessoa que está pensando a marca, pensando o negócio. Bom, como nós dissemos agora há pouco sobre a experiência do cliente, ele gosta de pensar que a marca pensou nele, que a marca elaborou aquele serviço, que elaborou aquele produto, pensando em entregar para resolver o problema dele. E esse cliente, tendo uma experiência positiva, sendo impactado positivamente e internalizando, ele vai ter mais disposição para comprar, mais disposição para indicar esse produto e, mais importante do que isso, ele não será um detrator da sua marca. O que é um detrator? Uma pessoa que vai proativamente falar mal do seu produto ou serviço. Os estudos indicam que 86% dos consumidores têm mais disposição a gastar mais, ou seja, a deixar mais dinheiro por uma experiência melhor. Então, se nós formos resumir todo esse raciocínio do porquê a experiência do cliente é importante para o empresário, nós diríamos o seguinte: quanto mais você valoriza a experiência do seu cliente, mais você aumenta a sua receita. É fato. E agora nós vamos para a parte de ouro desse vídeo: como melhorar a experiência do meu cliente. Então, o primeiro passo, o que é o mais importante de todos, você precisa se dedicar a conhecer o seu cliente. O que o seu cliente pensa, onde o seu cliente vai, como o seu cliente se comunica, o que ele gosta de fazer, o que ele prefere, todos os hábitos dele. É claro que você nunca vai conhecer tão profundamente o seu cliente, mas se você puder se dedicar a investir em pesquisa, investir em coletar feedback desse cliente, né, observar, a gente tem um perfil de cliente que no marketing e no produto a gente costuma chamar de persona. Qual é a persona do seu produto, do seu serviço? Você já sabe? Você já investigou a fundo qual é o perfil de verdade do seu cliente? Então, esse é um ponto extremamente importante, porque se você não conhece o seu cliente, como você vai posicionar o seu produto para resolver a principal dor desse cliente? Então, nós concluímos que conhecer o seu cliente é a base do seu negócio, ok? Segundo ponto, você precisa garantir que o seu produto ou negócio vai entregar uma experiência excelente de atendimento ao cliente. Isso é básico. Você, como consumidor, você não gostaria de ser mal atendido. E na maioria das vezes, hoje, nós temos pessoas trabalhando no atendimento cansadas, que não se encontraram ali naquele trabalho, não encontraram um propósito. Isso são pontos que estão relacionados à cultura da sua empresa que precisa ser valorizada, mas esse é um assunto para um segundo momento. Bom, então a gente quer dizer que você precisa treinar o seu funcionário para que ele entregue uma experiência que você entregaria. A experiência de excelência, uma experiência que valoriza esse cliente com gentileza, com cordialidade e que principalmente está focada em resolver a dor desse cliente. Observar esse cliente, entender, um exemplo, é uma mãe com uma criança. Eu preciso atender a mãe e a criança. Não interessa se quem vai pagar é a mãe. Eu preciso atender a mãe e a criança. Eu preciso ser gentil com a criança, eu preciso entreter essa criança, eu preciso criar um ambiente que libere essa mãe para fazer uma boa compra, uma compra, tranquila, uma compra focada, porque isso vai fazer com que ela preste atenção no que ela está fazendo, com que ela seja capaz de decidir com calma, e aí ela vai fazer uma compra mais adequada para ela. Você vai entregar valor, criando um ambiente e mostrando que você se importa com a dor dela e com as necessidades. Que mãe hoje que não quer sentir que o lojista, alguém que está atendendo, alguém que está ali olhando para ela, não está olhando só para ela, está olhando para ela e para uma criança também que está ali acompanhando. Então esse é só um exemplo de como você, lojista, e você, pessoa do atendimento, precisam olhar para o cliente pensando nele como parte mais importante da sua entrega. E terceiro, e não menos importante, peça feedback para os seus clientes. Muitas pessoas hoje que são responsáveis por negócios não sabem valorizar um feedback negativo, por exemplo. Mas eu gostaria de te dizer que o feedback negativo é muito mais valioso para você do que o positivo. Porque o positivo indica que você já ajustou um processo que precisava ser ajustado, então ele já está funcionando bem. Você não vai precisar investir grande tempo ou esforço nesse processo de ajustado. Mas quando você recebe um feedback negativo, isso mostra para você exatamente onde os seus esforços precisam estar atuando. Então, assim, peça, ouça ativamente e valorize o feedback negativo do seu cliente, positivo também, mas esteja pronto para ouvir as reclamações e as dores do seu cliente, porque elas vão mostrar exatamente para onde o seu negócio precisa ir. Então, se nós pudermos resumir tudo que a gente falou aqui, eu direi em uma frase: a experiência do cliente pode ser o pilar do seu negócio, o diferencial do seu negócio, que vai fazer ele mudar de nível e alcançar outros patamares. Mostra para o seu cliente que você se importa com ele, que você pautou toda a construção do seu negócio para entregar para ele aquilo que vai sanar a dor e resolver o problema dele. E isso sim
vai trazer um diferencial, um novo nível para o seu negócio. E se esse vídeo fez a diferença para você, se ele te trouxe algum insight, eu quero que você deixe aqui nos comentários e também deixa algum exemplo de experiência do cliente positiva ou negativa que você já tenha vivido, tá bom? Eu te agradeço pelo seu tempo e até o próximo vídeo do XP do Cliente.